Meus irmãos, a paz de Jesus Cristo, boa noite. Mais uma reflexão da palavra de Deus para nós nessa noite. Dessa vez nós vamos falar sobre a oração. A oração que é algo imprescindível para todo o cristão. A oração que é imprescindível para fortalecimento da nossa fé. A oração é imprescindível para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, não apenas um relacionamento, mas um relacionamento de qualidade. Ter um relacionamento com Deus é essencial, é imprescindível para nós. Porém, um relacionamento de qualidade é essencial que nós tenhamos. E aí eu quero compartilhar com você exatamente sobre isso, sobre a oração. O que a oração é para nós? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, quero compartilhar com você um texto bem interessante. Versículo de número 6 também, todos nós conhecemos, por sinal, é um texto muito conhecido, já virou música, já faz parte do dizer, da palavra, da boca de todo mundo. Já está na boca por causa da música, não só por causa da música, mas por se tratar do texto em que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Do texto que Jesus compartilha falando da oração do Pai Nosso. E por esta razão, eu quero compartilhar com você no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, falando sobre a oração que Jesus quer que façamos na oração. Diz exatamente assim, versículo de número 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Vou reler para ficar bem fixado no nosso coração e na nossa mente. Mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará, diz o Senhor. A oração, ela beneficia aquele que está fazendo. E quando a oração é secreta, ela parece nos ter uma diferença. E aí você vai entender comigo aqui que sim ou que não, se ela é diferente da oração pública. Depois que nós compartilharmos, você vai entender se ela é diferente ou não, se há uma diferença ou não com relação à oração pública e à oração secreta. A oração secreta, diz o texto que nós lemos, Deus que está em secreto ouve e responde à oração. Nós não vimos isso, muito embora tenhamos na Bíblia muitas vezes escrito que o justo clama, o Senhor ouve e livre de todas as suas angústias. Nós muito sabemos disso. Mas especificamente falando de oração secreta, de lugar secreto, de quarto, logo nós nos remetemos à intimidade. Quem é que entra no quarto? Quarto é lugar de intimidade. Por isso, Jesus Cristo mandou que nós fôssemos para o quarto e fechássemos a porta. Quando nós adentramos o quarto e fechamos a porta, nós estamos nos preparando para um momento íntimo. Na oração com Deus. Quando o casal, quando os cônjuges, eles vão para o quarto, trancam a porta, eles estão se preparando para um momento de intimidade um para com o outro. Quando Deus, por meio de fechar a porta e orar em secreto, está dizendo que Deus quer prioridade com ele. Um relacionamento, ele só é bom quando é um relacionamento que tem qualidade, não é qualquer tipo de relacionamento. Não adianta ter um relacionamento se ele não for de qualidade. E um relacionamento de qualidade, ele tem tempo de qualidade. Nós, quando formos orar, não temos que orar com pressa, porque temos outros compromissos para fazer. Não, não. Quando orarmos, temos que nos esquecer de tudo, absolutamente tudo, para estar somente com Deus. É assim que o Senhor quer. Relacionamento tem que ter prioridade. Temos que priorizar Deus. Temos que tirar momentos para estar com Deus. Isto é um relacionamento de qualidade. Tempo de qualidade, prioridade.
Isso faz parte de todo relacionamento que tem qualidade, devoção, intimidade. Tudo isso faz parte do relacionamento. E por isso nós vamos falar sobre a oração e a oração secreta, aquela oração que nós entramos no quarto, fechamos a porta e somente Deus vê e Deus ouve. Somente Ele. E é isso que nos interessa. Por quê? Não temos interesse algum, ou não deveremos ter interesse algum em que outras pessoas ouçam a nossa oração secreta. A nossa oração ali no quarto, falando somente com Deus, no momento em que está só nós e Deus. Exclusividade. Deus requer de nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Prioridade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Exclusividade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Intimidade. Entra no teu quarto e fecha a tua porta. O Senhor quer momentos a sós conosco. Por isso, na oração, antes de se referir ao Pai Nosso, Jesus Cristo disse: entra no teu quarto e ora em secreto com Deus, e Ele que ouve em secreto nos atenderá, nos responderá a oração que foi feita de forma secreta. Nós precisamos tirar momentos para estar de forma secreta com Deus. E qual a diferença, então, entre a oração secreta e a oração pública? Entre a oração no quarto e a oração fora do quarto, a oração na igreja, a oração no monte, a oração em grupos de pessoas. Qual é a diferença? Vejamos então. Quando nós estamos publicamente, nós não contamos a Deus os nossos pecados. Quando nós estamos orando publicamente, nós não confessamos os nossos dilemas para Deus, porque temos vergonha ou medo que quem está no nosso lado ouça. Na oração pública, nós não falamos dos nossos defeitos para Deus, nós não abrimos o nosso, vamos falar palavras bonitas, palavras do vernáculo que nós temos na língua portuguesa, o mais perfeito que nós pudermos, de forma mais clara, talvez não tão objetiva, mas de maneira que isso possa impressionar as pessoas, usando sinônimos bonitos para impressionar as outras pessoas. Na oração pública, nós somos tentados a ficar falando bonito para mostrar às outras pessoas. Nem aí se vamos falar corretamente a língua portuguesa ou se vamos atropelar falando de forma errada e equivocada, quem sabe. No nosso momento secreto com Deus, não estamos nem aí interessados em usar sinônimos bonitos. A nossa palavra ela é simples, direta, objetiva, porque estamos falando com Deus e aí é só nós e Deus, intimidade. É isso que torna diferente a oração pública da oração secreta. É exatamente assim. E homens de Deus, mulheres de Deus, inclusive o próprio, só estava ele, Deus. Porque durante o dia as pessoas ficavam tumultuando atrás de Jesus em busca da cura, em busca do pão, em busca dos benefícios para os desertos, a fim de orar em secreto com Deus. Ali estava, e eu quero lembrar a vocês que Jesus Cristo era Deus, é Deus, não obstante estar aqui na terra, mas quero vos lembrar que ele foi o único ser humano que teve duas naturezas distintas. Ele foi 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele sentia a necessidade de orar, de se fortalecer. Todos nós precisamos sentir esse desejo ardendo no nosso coração de uma vida de oração incessante, de uma vida de oração contínua, de uma vida de oração eficaz. E a oração eficaz é aquela que nós determinamos, assim como Jesus fazia. Lucas capítulo 5, versículo 16, o evangelista Lucas, ele diz que Jesus se retirava para os desertos e ali ele orava em secreto com o Pai. Jesus fazia isso. Por que ele fazia isso? Necessidade de orar, de ter momentos a sós com Deus, porque o mundo exterior, ele está sempre nos tentando tirar o nosso foco, ele está sempre tentando tirar a nossa atenção com Deus. Por isso Jesus Cristo disse: entra no teu quarto e ora em secreto com o Pai. O mundo exterior está sempre tentando tirar a nossa atenção. Quem é da igreja
Batista El Shaddai, onde pastoreio, sabe muito bem que todas as vezes que eu convido os irmãos a orar, e eu digo, feche os olhos, eu digo exatamente sempre as mesmas coisas. Não é nenhum ritual, é só para que ninguém e nada tire a sua atenção. Só isso. Eu sempre digo aos irmãos, quando vamos orar, feche os olhos, para que ninguém e nem nada que aconteça no tempo possa tirar a sua atenção, porque no momento de oração é um momento de exclusividade. O momento de oração é um momento a sós com Deus, e isto é exclusividade. Por isso digo, fecha os olhos. Por isso Jesus Cristo disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto o teu pai que te vê, ele e te ouve, ele te responderá. Isto, a oração em secreto, ela é prioridade, exclusividade. É assim que nós nos relacionamos com Deus, porque quarto, volto a repetir, é lugar de intimidade. É lugar de intimidade. O evangelista Mateus, no capítulo 14, versículo 23, onde, certa ocasião, Jesus também estava com os seus discípulos, ele disse, vão, atravessem, e eu encontrarei vocês do outro lado. E ele subiu para o monte, a fim de orar e estar a sós com Deus. Jesus sempre buscava momentos assim de oração, ele sempre buscava estar a sós com Deus. Por quê? Porque a oração é um instrumento poderoso, todos nós sabemos disso, mas precisamos tomar posse disso. A oração é um instrumento poderoso, a oração é um instrumento eficaz. Mas sabe para quê? Não para realizar a nossa vontade, mas para realizar a vontade de Deus. Não é para realizar a nossa vontade. A oração é um instrumento poderoso, mas não é para mudar a vontade de Deus com relação à minha, não. É para mudar a minha vontade com relação à vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, vou lembrar a vocês que já sabem de qual é salteado. Ele disse que nós devemos orar dizendo, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Jesus Cristo disse isso. A nossa oração é um poderoso instrumento, mas não é para mudar a vontade de Deus. Vou repetir, é para mudar as nossas vidas com relação à vontade de Deus. É assim, exatamente assim. Lembra-se de Jesus lá no Getsemane? Versículo 32 até o 41. Jesus Cristo saiu e foi orar sozinho lá na frente. E orou e dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se cumpra a tua vontade e não a minha. Aí Jesus Cristo volta, chega lá, tá Pedro, Tiago e João dormindo, cochilando, e ele acorda aí, vocês não podem velar nem um pouquinho comigo? Levantem, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não podem orar e vigiar comigo? Vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Aí Jesus deixa os três de novo e sobe mais uma vez para estar sozinho com Deus. E ali ele estava suando gotas de sangue. Isso quer dizer que as glândulas sudoríparas, isso é científico, de sangue começaram a brotar dos seus poros. Saía suor de sangue, não de água como nós suamos. Isso por causa da pressão psicológica, psicossomática que Jesus estava sofrendo. E na oração ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que se cumpra a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo está dizendo, a oração sim é realmente um instrumento poderoso, mas não é para mudar a minha vontade, a vontade de Deus com relação à minha, é para mudar a minha vontade com relação à de Deus, é para mudar a minha vida com relação à vida de Deus. Foi isso que Jesus disse. E na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, ele diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, versículo 10. Para mudar a nossa vontade com relação à vontade de Deus, e não mudar a vontade de Deus e enquadrá-la à nossa vontade. A oração pública, volto a repetir, ela nos tenta a viver, a falar palavras que não são nossas. A oração pública, ela nos tenta a fazer publicidade. Jesus Cristo ensinou isso quando estava falando do hipócrita.
e do outro que dizia: Pai, tem misericórdia de mim, hipócrita. Senhor, na oração, na praça, e todo mundo olhando, lembra que eu sou isso, sou aquilo, aquilo outro. Nós somos tentados na oração pública a dizer aquilo que não somos, a mostrar aquilo que não somos, a falar aquilo que não somos. Somos sim tentados a isso, e quem não é, todos nós somos. Por isso ficamos falando palavras bonitas, não verdade, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que é verdade. Publicamente não. Eterno e soberano Deus, magnífico, magnânimo, ficamos buscando palavras bonitas para que as pessoas nos elogiem. Olha que oração linda, olha que oração bonita, mas talvez essa oração linda e bonita pode ser ineficaz, porque não sai de dentro do coração. Esta oração linda, tão bonita e tão elogiável, talvez não passe do teto, porque não está sendo a verdade. Lá no quarto, na intimidade, a sós com Deus, é diferente. Ali nós revelamos quem nós somos. Ali nós mostramos quem realmente nós somos, de verdade. E Deus, ele ouve e em secreto responde. Me lembro que em 2 Reis, no capítulo 4, todo mundo conhece a história da sunamita, quando o profeta Eliseu ministrou sobre ela e ela teve um filho, e o filho morreu. Ela foi em busca do profeta Eliseu e ele veio até a casa da sunamita e pegou, fechou a porta, e no versículo 33 diz que ele orou, só estava ele e o filho dela, em secreto. Ele orou ao Pai e ministrou sobre aquele menino e ele ressuscitou. Porque estava só ele e Deus, em secreto. Quem não se lembra quando a filha de Jairo estava doente, foi ressuscitada? Quem não se lembra de Daniel? Daniel, estadista. Daniel, um dos sátrapas. Eram 3 presidentes. Para eles, sobre eles, estavam, ou sobre, e baixo, né? 120 cidades, para que eles dessem conta. No entanto, todo mundo sabe que um prefeito de uma cidade, o tempo dele é curtíssimo. Ele quase não passa tempo, porque são tantas viagens, são tantos compromissos, são tantas coisas, que ele quase não tem tempo nem para a sua família. Daniel, ele não tinha uma cidade. Era ele mais 2 para 120 cidades. Eles tinham que dar conta. No entanto, Daniel, durante um dia, ele ia orar 3 vezes. No capítulo 6 do seu livro, Daniel, versículo 10, diz: E Daniel, quando soube do decreto, foi para o seu quarto, fechou o decreto que todo aquele que não se dobrasse perante ele seria lançado na cova de leões. O texto é enfático em dizer, como antes costumava fazer, Daniel já orava antes do problema. Na hora que ele soube do problema, ele não ficou choramingando. Ele foi orar, ele não foi pedir ao rei misericórdia, ele foi orar novamente. A oração tem que ser antes do problema, no meio do problema, depois do problema. Onde? Qualquer lugar. Mas o quarto é e será sempre o melhor lugar para estar. Ele correu para o quarto e orou. Me lembro que 1 Reis também, antes de Eliseu, Elias, o profeta, né? Eliseu sucedeu Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, ele também entrou no quarto, subiu na cama e orou pelo filho da viúva de Sarepta. E o menino ressuscitou. Estava só ele no quarto com aquele menino. Porque no quarto não existe discurso bonito. No quarto, o centro é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo. Em público, todo mundo está ouvindo. Eu tenho que falar bonito, eu tenho que falar correto. Eu tenho que ter cuidado nas palavras que eu vou falar. Eu não posso me abrir meu coração, rasgar o meu coração, porque todos vão ouvir e vão saber dos meus pecados, das minhas falhas e etc e tal. Ah, no quarto não existe discurso bonito, no quarto existe verdade absoluta de nossas palavras. No quarto não tem palavras eloquentes, são palavras simples, mas verdadeiras. Por isso, o quarto é e será sempre o melhor lugar para estar. Precisamos estar momentos e viver momentos a sós com Deus. Pedro fez isso.
Em Atos, no capítulo de número 10, versículo de número 9, Lucas registra que Pedro subiu no telhado para estar sós com Deus, e lá no telhado ele orava ao Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 32, a Bíblia de Jacó, ele veio, filho de Isaac, neto de Abraão, aprendeu isso. Abraão orava só, Isaac orava só, Jacó também. Jacó, em Gênesis capítulo 32, quando ele estava retornando para sua terra para se encontrar com Esaú, seu irmão, ele chegando em um lugar chamado Val de Jaboque. Ele mandou todos passarem, todas as pessoas e todos os animais. E o texto é enfático em dizer, lá no versículo 24 até o versículo 29, ficou só ele e Deus, o anjo de Deus, só os dois. E ele ali ficou. E dizia ao anjo, eu não te solto se não me abençoares, porque ele não mandou que todos ficassem com ele, já que ele estava orando para aplacar a ira de Esaú, seu irmão, para que ele não morresse. Ele ficou sozinho, só ele e Deus. É errado orar junto com as pessoas? Não, é certíssimo orar junto com as pessoas. Ou como é maravilhoso orar com os irmãos na igreja, isso é extraordinário. Ou como é maravilhoso orar na casa com os irmãos, ou como é maravilhoso orar na família, juntamente com os nossos cônjuges, filhos, pais, irmãos. Ou isso é extraordinário, mas temos que ter, além disso, momentos a sós com Deus. É ali que nós nos rasgamos. É ali que nós contamos toda a verdade, toda a história. Não ficamos emendando nada. Contamos tudo para Deus. Tudo para Deus. Irmãos, a oração pública, me permita dizer isso, e me perdoe se eu lhe ferir, na maioria das vezes, observe o que eu estou dizendo, na maioria das vezes, são sempre aquelas mesmas palavras. Ore pela minha mãe que está doente, ore pelo meu pai que está assim, ore pela minha família que está assim, ore pelo não sei o quê, ore pelo não sei o quê. Aí, naquela oração rotineira, nós falamos, que virou uma reza. É sempre a mesma coisa. Pai, abençoa este pão, abençoa este café, abençoa este almoço, abençoa este jantar. Pai, obrigado pela noite, pelo dia, pelo... E aí, aquela oração rotineira, nós sempre estamos voltando para lá. Parece que não há mudança, não há verdade, não há veracidade. É automática. Não nasce do coração. A oração em secreto é sempre diferente. Sempre temos alguns dessas orações rotineiras, enquanto nós não fugirmos desses lugares públicos, enquanto não formos capazes de nos livrar disso, nós sempre estaremos fazendo orações automáticas, orações rotineiras, verdadeiras rezas, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Não, meu irmão, Deus está cansado de ouvir isso, me permita dizer isso, que Deus está cansado de ouvir isso. Deus quer ouvir verdade, oração que nasça do coração, oração verdadeira que sai de lá de dentro do nosso coração. Só assim é que nós conseguiremos falar de verdade, se nós conseguirmos abandonar essa publicidade, se nós conseguirmos abandonar este roteiro de oração. Essa oração rotineira precisa ser abandonada. Nós precisamos de um lugar secreto, precisamos de lugar para estar a sós com Deus, para ali falar com Ele em secreto. A oração, volto a repetir, é um instrumento poderoso, mas para mudar a nossa vida, e não para mudar a vida de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus Cristo disse isso, ensinou isso. Por que nós não fazemos isso? Temos que ser verdadeiros, temos que aprender a oração com Jesus e fazer a oração que Cristo nos ensinou, sempre buscando nas nossas orações priorizar a vontade de Deus, que se cumpra a vontade dele em nós. Isto é o que nós devemos aprender. E essas orações que não são rotineiras, que não são públicas e que nascem do coração, geralmente, na maioria absoluta das vezes, elas são em lugares secretos, objetivos. Nós temos momentos a sós com Deus. Eu faço questão de que isso aconteça, não só comigo, mas com todos, para que todos tenham o seu momento a sós com Deus. Só Ele, Deus.
e mais ninguém. Somente na oração no quarto, na oração no monte, na oração no deserto, seja lá onde for, contanto que haja exclusividade, contanto que haja intimidade, contanto que haja prioridade. É isso que o Pai quer. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto ora ao Pai. E Ele em secreto ouvirá e responderá a tua oração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Verdade absoluta. Portanto, quando orarmos, não sejamos como os hipócritas. Oremos de coração, aquilo que nasce de lá de dentro, ainda que seja publicamente. Porque quando nós somos acostumados a ficar num quarto secreto, quando nós somos acostumados a ter momentos a sós com Deus em secreto, toda oração pública, ela virá de lá de dentro, porque nós já estamos acostumados a fazer isso. Amém? Então, tenha um relacionamento com Deus. E na oração no quarto, a oração no quarto, ela produz isso. Então, para se ter um relacionamento de qualidade, é preciso leitura da palavra e oração. Qual desses dois é melhor? Os dois. Jonathan lhe disse, os dois. Ambos não podem voar. Ele não pode voar sem ambas as asas. Um avião não pode alçar voo. As duas caminham de mãos dadas. Portanto, seja um homem ou mulher de oração, mas também de leitura da palavra. Amém? Que Deus e Cristo abençoe sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Lembrando, mais uma vez, no dia 30, se Deus nos permitir, muita gente já está me enviando aí o WhatsApp dizendo eu quero o livro. Nós estaremos sorteando este livro em vez de para todos os irmãos que estiverem inscritos. Faremos uma live especial no dia e, claro, estaremos sorteando ali, seja você de onde for, eu estarei enviando este livro para você. Livro em Verdes Pastos. Se for de Jaguaquara, eu vou entregar pessoalmente. Se for de fora, eu mando via correio. Certo é que você vai receber, se você for o sorteado. Este é um livro dos pastores da Associação Batista Jaguaquarense. Eu tenho muitos deles aqui que nós, na verdade, estamos vendendo este livro, né, para a Associação Batista Jaguaquarense, não é para lucro nosso, é só para pagar as despesas com ele mesmo, e todo o dinheiro ele é levado para o presidente da subseção Jaguaquarense, da Ordem dos Pastores, para que possa quitar todo o débito. E aí, claro, eu peguei uma excelente noite de paz em Cristo Jesus, e amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir, em mais uma reflexão da palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem, se ela falou no teu coração, compartilhe com outras pessoas, alcance o maior número de pessoas possível, para que o Senhor, apenas Ele, seja glorificado. Forte abraço e uma excelente noite de paz.